Fala pessoal, bem-vindo ao canal Cinema Humano, nosso laboratório criativo de cinema. E o nosso bate-papo, nosso aprendizado de hoje é sobre o que faltou no filme Eternos. Qual foi a dificuldade que o filme teve para entregar todo o conteúdo, todo o universo, e por que o público está sentindo esse distanciamento, está sentindo que o filme foi frio, que o filme foi denso, foi longo na verdade e frio. Eu vou explicar exatamente o que aconteceu. O filme foi extenso e raso. O que eu quero dizer com isso? Extenso porque o filme tentou criar uma linha temporal muito grande, né? A ideia de existência de 7.000 anos ter que ser justificada em forma de imagem, em forma de cena, toma-se muito tempo. E nessa justificativa é que entra o raso. O filme justifica a existência temporal, porém não justifica a existência simbólica, afetiva entre a equipe de Eterno e os humanos. Tem ali aquelas cenas de proteção, de aproximação com algumas tribos, que principalmente a Cersei faz, mas não tem uma profundidade dessas relações. É muito raso, é como se eu estivesse cuidando de serizinhos frágeis, cuidando de criancinhas, porque eu preciso cuidar, porque é minha lição, porque é minha responsabilidade. E isso não convence o público. O público sente falta de conexões profundas, de relações que sejam muito mais intensas, né? Isso a gente consegue perceber, inclusive, nos Vingadores, né? Os Vingadores, por ter essa relação de humano, a gente consegue criar empatia com os conflitos, com os dilemas, a gente consegue torcer, a gente consegue sentir a pressão ali da necessidade de proteger a humanidade que aquela equipe tem, que aquela equipe apresenta. Né? Cada um de sua forma, cada um em sua instância, mas a gente consegue se conectar. O filme dos Vingadores, de forma geral, teve esse sucesso, teve essa grande bilheteria, porque essa conexão foi construída ao longo da jornada. Ela não foi justificada porque o Tony Stark ia ficar mais pobre, ia ficar mais rico, porque a empresa dele ia se perder. Não, tem outra justificativa, tem outras camadas para além da responsabilidade técnica, para além da responsabilidade, digamos assim, ocupacional. Né? É a minha ocupação, é o meu trabalho fazer isso. Então os Eternos, ao longo do filme, me apresentam uma situação de que eles são responsáveis por proteger a humanidade dos deviantes, porque eles foram enviados para essa missão. Então é isso que eles vão fazer, eles não podem mais intervir em nada, eles não podem mais se meter em nada, e mesmo não podendo intervir em nada, eles poderiam criar relações profundas com a humanidade, eles poderiam ser seres mais próximos da humanidade, criar vínculos afetivos, criar responsabilidades afetivas, mesmo não usando poderes, né? Todos nós podemos fazer isso, se a gente quiser ou não. Mas a gente fica no nosso campo passivo de falar, não, só vou fazer o que me é permitido fazer, o que eu estou sendo imbuído, direcionado a fazer, então, para além disso, eu não posso me meter, né? Eu não posso usar meus poderes, então não vou poder fazer mais nada. E isso esfria o filme, isso deixa o filme distante. E aí, quando chega no final, que quer se justificar a luta dos Eternos para proteger a Terra, para ela não ser destruída, para o nascimento de um ser celestial, é muito fraco, a narrativa não se sustenta. Por quê? Porque não foi criadas outras camadas de profundidade simbólica e afetiva. Nós, humanos, não acreditamos naquele amor, naquele afeto, da forma como ele é apresentado. Por quê? Porque a gente não foi convencido anteriormente. O filme não nos convenceu que aqueles seres superpoderosos dariam a sua vida, sacrificariam a sua vida para proteger a nossa frágil existência. Então, quando chega no final, que a Cersei e a equipe quer proteger a Terra do nascimento de um celestial para que a Terra não se destrua, a gente não consegue acreditar, a gente não consegue criar um campo empático. É como se ele estivesse protegendo a si próprio. A gente não quer mais sair da Terra, a gente quer ficar morando por aqui mesmo, então a gente vai proteger a Terra por nós, pelo meu filho, pelo meu namorado, pelo meu amigo, não pela humanidade, não pelos 7.000 anos de cuidado aparente, né, que teve com a humanidade, mas por justificativas pequenas, por motivos pequenos, né, que aparentavam ser mais fortes que os Vingadores, né, porque eu acho que ali os deviantes, os Vingadores resolviam de forma muito direta, muito prática, o conflito entre deviantes e seres humanos. Acho que os Vingadores tomavam a frente ali rapidinho e não teria necessidade da existência dos Eternos, ainda mais com esses poderes básico, né? Pelo menos no primeiro filme os poderes não são assim coisas nossas, grandiosas. A Chloe Zhao, que é a diretora do filme, tem filmes muito bons que conseguem trabalhar a profundidade dos personagens, porém os filmes delas anteriores são filmes que trabalham com dois personagens. Nomadland, você vê uma profundidade muito grande da protagonista, porém é uma personagem, então você consegue acessar várias camadas, você consegue criar campo de empatia com ela. Já Eternos são uma equipe de pessoas e que precisa justificar toda uma existência que eu achei também desnecessária. 2, 3 cenas justificando os 7.000 anos para mim já era o suficiente.
Quando repete-se várias vezes essa ida e volta ao passado, vai no passado, volta para o presente, vai no passado, volta para o presente, fica cansativo, fica chato, fica maçante, fica extenso e raso, como eu falei no início. Então, pessoal, quando vocês forem assistir ou produzir alguma coisa que seja do campo audiovisual, literário, pensem nisso. Eu consigo dar conta da profundidade de 10 personagens, de 5 personagens, de um personagem? Eu consigo criar campo de empatia, camadas simbólicas, afetivas, emotivas, sensoriais desses personagens? Ou eu só vou conseguir mostrar o mundo que eles vivem de forma muito superficial, a forma geral, a responsabilidade geral desses personagens, né? Vou fazer a história de um pedreiro. Eu só consigo contar que o pedreiro vai para o trabalho, faz a casa de alguém, volta para casa e tem lá seus conflitos banais, e se ele for convidado para fazer um prédio maior do que ele já fez antes, ele vai falar, não, talvez não seja minha responsabilidade, talvez não seja o meu dilema. Não, o conflito tem que ser criado antes. O pedreiro, desde o início da sua jornada de trabalho, ele tem que ser o cara que quer fazer um prédio grandioso, gigantesco, quer provar que ele é responsável por uma obra maior do que acreditam que ele seja responsável, e no fim do filme ele consegue justificar isso ou não, mas a gente desde o início cria um campo de empatia com a necessidade desse protagonista, desse personagem, de ser maior do que ele já é, de entregar algo ao mundo mais do que ele é imbuído, mais do que ele é pago para fazer. Isso é que é o ponto de conflito, isso é que ganha profundidade e que gera campo de empatia entre nós. E é o que faltou em Eternos, é o que faltou no trabalho de apresentação desse universo, e eu espero que isso seja recuperado nos próximos filmes, né? Vai ter tempo ainda, porque o final apresenta a continuação de forma necessária do filme, até porque o conflito se mantém, o conflito na verdade se amplia ao final do filme. Não é um filme ruim, é um filme que dá para se divertir, dá para ver, embora as piadas sejam bem bobas, mas faltou a conexão simbólica com os nossos mitos, com as nossas crenças, com as nossas relações emocionais, e isso é fundamental para qualquer obra, que seja uma obra pequena, que seja uma obra grandiosa como Eterno, de milhões de dólares, precisa ter o básico, precisa ter a base, que é a conexão com quem está assistindo, com quem está se emocionando, com quem está se abrindo para esse mundo. E isso faltou de forma muito direta em Eterno. É por isso que está tendo esse distanciamento do público, e muitas vezes o público não sabe por que se distanciou. Mas é isso, você não conseguiu se conectar com o filme de forma simbólica, você não conseguiu se emocionar, entrar dentro do universo do filme. E quando isso não acontece, passa a ser apenas um filme que te divertiu e que você se frustra porque você criou, assim como eu, uma grande expectativa ao ir ao cinema e assistir essa obra. Bom, eu espero que tenha colaborado um pouco aí para a compreensão de vocês, porque que a gente se frustrou um pouco ao assistir Eterno. Espero que essa relação da simbologia, das camadas profundas na criação de personagens e de universo tenha feito sentido para vocês. Se você busca fazer filmes, séries, personagens, livro, quadrinhos, gibi, tudo isso precisa dessa relação necessária da criação simbólica e profunda do universo ampliado e do universo psicológico, do universo consciente do personagem, que seja uma consciência positiva ou negativa, né? Que seja de vilão ou de mocinho, não importa, precisa ter profundidade, não pode ser só por ser, não pode ser a pessoa que é paga para fazer aquilo e vai fazer somente. Se você gostou desse conteúdo, se você gosta desse tipo de análise crítica, que você aprende um pouco mais sobre o universo, sobre narrativa, sobre construção de personagens, se inscreve aqui no canal, que semanalmente eu estou publicando vídeos de forma técnica, estética, crítica, para que a gente possa aprender cada vez mais nesse laboratório criativo de cinema humano. Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.